Salve, povo de bem! E aí, meu povo? Salve, povo de bem! Salve, salve, previdenciaristas! A galera do bem! Bom dia, Cláudia, Milo, deve ser Daniléu, Solange, Luma, Vanise, Tatiana, o Nilson. Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais uma manhã previdenciária. Érica Cruz, bom dia, gente! Salve, salve! Vamos que vamos! Bora lá! Vamos convidar os colegas aí. Hoje nós vamos fazer um resumo. Bom dia, Tarsila, Tabata, Regina, Tofani. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã previdenciária. Hoje é um resumo de que nós vimos aí essas 2 semanas sobre a IN 128 e as portarias. Quantas lives foram sobre isso, gente? Desde terça, comecei na terça, né? Então foi terça, quarta, quinta, segunda, terça, quarta e quinta. 7 lives, não, na verdade foram terça-feira, semana passada foram 2, então são 2. Na quarta, semana passada, mais 2, 4. Quinta, semana passada, mais 2, 6. Certo? Essa semana, segunda, terça e quarta e quinta, mais 4. Perdi a conta de quantas lives nós fizemos aqui sobre a Instrução Normativa 128 e as suas portarias. Vocês perderam? Tá tudo salvo aí no feed, tudo salvo aí no feed. E hoje nós finalizamos aqui a nossa sequência aí das lives num resumão. Se por um acaso você perdeu uma live ou outra, alguma coisa nesse sentido, eu vou fazer aqui um resumão de tudo isso daí. Bom dia, Marco, bom dia, Emília, bom dia, gente, ó, clica no coração. Clica no coraçãozinho, clica aí na setinha, no aviãozinho para convidar os amigos. 9h29 da manhã, vamos que vamos, Mari Dias, vamos que vamos chegando para a nossa manhã previdenciária. Só finalizar aqui já finalizei o que eu precisava finalizar, já mandei para todo mundo as informações, agora vou focar aqui em vocês, focar com vocês aqui no nosso Instagram. Quem acompanhou a minha workshop previdenciária, hein? Quem acompanhou viu que mandei bastante conteúdo lá, hein? Só depende de vocês agora, hein? Mandei muito conteúdo lá no workshop previdenciário. As 2 primeiras aulas ficaram gravadas, a terceira não. A terceira ela só foi ao vivo mesmo, não ficou gravada. Quem estava lá pegou tudo ontem, né? Quem estava lá ontem pegou tudo. E quem não estava, infelizmente, não há o que ser feito. Bom dia, Dr. Joaquim, a VS Cabral, Ivonete, Aline, Thaís. Bom dia, gente! Bom dia! Vamos que vamos fazer um resumão aqui, um apanhado geral do que nós vimos, do que eu falei para vocês aí esses dias, né, sobre a instrução normativa. Essas 2 semanas foram punks. Para nós que trabalhamos com direito previdenciário, ela foi punk. Por que ela foi punk, gente? Tivemos que estudar basicamente aí mais de 2.000 artigos, né? Estudamos mais de que 2.000 artigos. Bom dia, César, bom dia. Estudamos 2.282 artigos e muita coisa tem. Agora eu queria, na verdade, estudando a instrução normativa e as portarias, me deu uma vontade de pegar pelo pescoço quem fez isso. De pegar pelo pescoço e torcer mesmo. Sabe por quê? Porque você tem uma instrução normativa e 10 portarias. Aí, determinado artigo na IN, ele está sendo repetido ipsis literis em alguma portaria. Porra, será que não viram isso? Para que eu vou repetir o que já está escrito lá na IN? O mesmo artigo. A vontade que dá é de pegar pelo pescoço essa pessoa que sentou, escreveu, ou que falou que revisou. Revisaram nada.
Porque se tivesse revisado, não teria copiado o artigo da IN e colocado lá na portaria. Então não faz sentido nenhum isso daí, tudo bem? Também as minhas conclusões que eu faço, tá? Minhas. As conclusões que eu faço, não vejo sentido nenhum ter a instrução normativa 128 e você ter 10 livros apartados, 10 portarias. Não vejo sentido nenhum, não vi nenhum sentido nisso. Poderia estar muito bem resumido dentro de um único ato normativo, dentro da instrução normativa. Porque você abre lá, você está lendo a instrução normativa sobre questão de aposentadoria especial, como é que será feita a análise, PPP, essas coisas todas. Aí você tem um outro livro específico falando de aposentadoria especial. Não era mais fácil, ao invés de ficar repetindo os artigos que está na IN, porque foi isso que fizeram, tá bom? Pegaram os artigos que estavam na IN e repetiram na portaria e aumentaram os artigos na portaria. Então não é mais fácil você tirar o que é repetido, tira o que está repetido e engloba numa coisa só? É muito mais fácil. É muito mais didático. Tem muito mais sentido. Agora fizeram uma IN, 10 livros e uma coisa está tudo se repetindo na outra. Em resumo do resumo, o que mudou da 77 para 2028? Pouca coisa. Pouquíssimas coisas. Mudaram números de artigos e pouquíssimas coisas, porque continua a mesma coisa. Tá? Então, a conclusão que eu chego que eu cheguei depois dessas 2 semanas estudando esses 2.282 artigos, foram 2.282, é assim, a conclusão que eu cheguei primeiro, vontade de pegar pelo pescoço a pessoa que teve essa ideia de fazer uma IN 10 livros, pegar pelo pescoço, porque não faz sentido nenhum o artigo da IN está replicado, ser repetido dentro da portaria, não faz nenhum sentido. Eu não vejo isso, sentido, necessidade. Então joga lá dentro e fica tudo mais fácil, tudo bem? E conclusão, não mudou muita coisa da 77 não. Agora, é óbvio, né? Se você sabe utilizar a instrução normativa, você consegue ali, por exemplo, manter a DER. Olha que legal, manter a DER. Quem não quer manter a DER, né? Quem que não quer manter a DER? Então, manter a DER é uma coisa boa. Então vamos para o que interessa então. Um resumão do resumão. Condensar essas 7 lives aqui. Ô André, bom dia André. Bom dia o Alisson, o André, a Kiara Lira, bom dia para vocês aí que estão chegando. Clica no coraçãozinho vocês que estão chegando e já convida aí 2 ou 3 amigos para vir participar da nossa manhã previdenciária aqui, gente. Vamos lá, vamos condensar aí, tudo bem? Vamos pelo princípio. IN 128 e 10 portarias, começando no 990 a 999, tudo bem? Beleza. Eu trago para vocês alguns pontos principais, um resumão. Então, resumão do resumão. O que alterou na IN 128? O preenchimento do PPP. Não sei se vocês já chegaram a isso daí. Quando se fala em aposentadoria especial, um documento que comprova aposentadoria especial é o PPP. E aí, gente, nós temos inclusive uma alteração no modelo do PPP. Temos uma alteração. Ela passou assim meio que despercebida, mas ainda nós temos uma alteração no PPP que está lá no anexo 17 da IN 128, porque agora o PPP ele traz ali, quando você abre o anexo 17, que é o novo PPP, o novo formato, você até precisa ficar atento sobre isso, porque se hoje você for pedir para uma empresa alguma coisa, hoje não, a partir da vigência da emenda 128, isso você tem que anotar, a partir da vigência 120, a partir da IN 128, da vigência dela,
29 de março, se não me falha a memória, o PPP ele mudou o modelo, ele mudou o formulário. Você precisa ficar atento a isso daí, porque se a empresa emitir um PPP depois dessa data, já tem que ser no novo modelo e não no modelo antigo. O PPP foi emitido após a IN 128, ele tem que ser de acordo com o anexo 17 da IN 128. E aí traz ali algumas alterações no que toca ao preenchimento do PPP. Por exemplo, lá agora no PPP, antigamente, no PPP, no modelo da IN 77, da 45, essas coisas todas, sempre existia lá o campo do código GFIP. Agora tá GFIP/e-social. Quer dizer o que GFIP/e-social? Se a empresa na qual o seu cliente já trabalha, se ela já estiver sendo obrigada a mandar as informações através do e-social, o campo código GFIP não é código GFIP, é código do e-social. Então já tem que saber disso. Aí, mas Michel, como é que eu sei se essa empresa está ou não obrigada a enviar as informações pelo e-social? Já tem que pesquisar o tamanho do porte da empresa, fazer pesquisa na internet para saber se ela já é obrigada a mandar as informações através do e-social. Então já tem essa informação importante. Lembrando que jurisprudência, todo judiciário ele já tem um posicionamento no sentido de que a exigência de código GFIP é questão meramente tributária. E aí isso não implicaria em conhecimento de benefício em prol do segurado. Então, se a exigência de código GFIP trata de questão tributária, por analogia, a exigência de código de e-social também seria questão meramente tributária, questão administrativa, o que não impactaria o reconhecimento do benefício em razão da ausência ou da informação de código divergente nesse campo GFIP. E aí o que trouxe agora, né, o PPP lá? Lá no item 15, a exposição de fatores de risco. E aí ele trouxe agora a questão do EPI. No PPP antigo, tinha só lá, usava EPI, sim ou não, se era eficaz, sim ou não, e EPC. Agora foi ampliado o rol de preenchimentos do PPP, na questão do que toca o EPI. Por exemplo, medida de proteção, condição de funcionamento do EPI, o prazo de validade e não apenas mais o número do certificado de validade. Porque quando você pegava o PPP antigo, tinha lá CA, que era o certificado de aprovação. Você tinha aquele número e para saber se aquele EPI que foi fornecido pelo empregador ao seu empregado era o EPI necessário para a atividade. Então nós pegávamos aquele número, entrávamos lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, digitava o número do CA e aí eu tinha a informação do EPI, se aquele EPI era para aquela atividade e se ele estava dentro do prazo de validade, no período no qual o segurado trabalhou. Eu já peguei muito certificado ali de EPI para período que a pessoa não trabalhou na empresa. Então, e aí você impugnava o próprio PPP. Agora tem que estar no PPP o prazo de validade, tem que estar no PPP o prazo de validade desse EPI e a periodicidade de troca do EPI. A empresa fez a troca do EPI, sim ou não? Por quanto tempo? Ah, não trocou. Mas presta atenção no formulário, por quê? Qual é o prazo de validade desse EPI? Ah, ele está válido até dezembro de 2020. Dezembro de 2020, tudo bem? Ou o prazo de validade desse EPI, ele vai de dezembro de 2018 a dezembro de 2020. Perfeito? Perfeito. Só que a pessoa trabalhou lá em 2005. Como é que você me bota aqui um EPI com validade de 2018 a 2020, sendo que ela trabalhou em 2020, em 2005? Então já observa que está divergente a informação. Não está batendo com a realidade. E aí você tem que começar a impugnar essas informações. Então, tem aí também essa questão do PPP. E a higienização do PPP, do PPP, ó. E a higienização do EPI. Então, mudou ali como preencher o PPP. Isso mudou. E você precisa ficar atento
sobretudo quando se tratar ali de benefício de segurado que exerce atividade especial, que vai ensejar ali o reconhecimento do tempo especial, tá bom? Então tá lá no anexo 17 da Instrução Normativa 128. Mudou o PPP. Certo? Outra coisa aqui. Outro resumo. Tô falando com vocês, eu tô abrindo aqui os meus resumos, hein? Deixa eu ver. E aí, lá na IN 128, também, lá no artigo 268, parágrafo 2º dela, ela já trata da questão do trabalho, ou melhor, do reconhecimento do tempo especial por enquadramento profissional. Pelo simples enquadramento profissional, continua isso daí, pelo simples enquadramento profissional, e não vou exigir, quando se tratar de enquadramento profissional, não será exigido o requisito de permanência. O INSS, ele não ainda vai ter isso, né? Não vai reconhecer o período, mesmo por enquadramento profissional, porque não tem o critério permanência. Não, está no artigo 268, parágrafo 2º da IN 128. Eu não vou observar critério de permanência quando for reconhecimento por categoria profissional. E lá no artigo 270, gente, 270 lá da IN 128, que é o legal, fruto do memorando 24 de 2017 do INSS, se em algum benefício anterior o segurado já teve ali algum tempo de aposentadoria especial reconhecido, esse tempo ele será importado automaticamente para novo requerimento de benefício, ou seja, não preciso apresentar novos documentos, eu já tive esse reconhecimento de tempo especial lá atrás. Está lá no artigo 270 da IN 128. Esse artigo se repete no artigo 313 da portaria 991, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui no meu... É isso mesmo, ele se repete na portaria 991, lá no artigo 313. Então é por isso que eu falei para vocês, não tem sentido eu ter o mesmo artigo numa instrução e numa portaria. Então está repetido isso daí lá. Na portaria 991, artigo 313, ele repete o artigo 270 da IN 128. Está repetido. E aí, sobre aposentadoria por incapacidade, né? O que ficou interessante na aposentadoria por incapacidade? A proibição de convocar pessoas aposentadas por incapacidade que sejam portadoras do vírus HIV da AIDS. Essas pessoas, elas estão impedidas, né? Ou melhor, elas estão desobrigadas a comparecer à convocação do INSS de perícia médica quando ela é portadora do vírus HIV e da AIDS. A aposentadoria por incapacidade permanente para esse tipo de pessoa acaba se tornando-se definitiva. E isso daí está onde, Michel? Está lá na IN 128, no artigo 330 da IN 128, parágrafo 3º, inciso 1º. Está lá na IN 128, a dispensa de comparecer ao ato médico pericial a pessoa aposentada por incapacidade permanente que seja portadora do vírus da AIDS, do HIV. Ficou interessante isso agora. Só que, será que o INSS tem como saber que ela é portadora ou não disso daí? Se o INSS não tiver como saber, o que eu recomendo? Pô, eu sou aposentado por incapacidade permanente, mas eu sou portador do vírus HIV da AIDS. O que eu faço para evitar o benefício de ser bloqueado? No dia da perícia eu entrego o meu atestado médico. Compareço e no dia da perícia eu entrego lá o meu relatório médico, o meu atestado médico, informando, olha, eu sou portador do HIV e da AIDS, portanto, por ser portador do HIV e da AIDS, eu estou desobrigado de comparecer à perícia. Se eu estou desobrigado, o meu benefício ele é permanente. Está lá no artigo 330 da IN 128. E, de novo, está repetido esse artigo lá na portaria 991, lá no artigo 352. É por isso que dá vontade de pegar no pescoço da pessoa que fez isso.
Para que fica repetindo o diacho do artigo nas portarias? Não era mais fácil condensar tudo num único ato administrativo, tudo numa instrução só, como era a 77? Coloca tudo numa coisa só. Aí você tem que ficar estudando aqui, estudando ali, estudando lá, e você... Quase que meu casamento acaba essa semana de tanto que eu estou estudando esse negócio aqui, porque meu filho, ele precisa da minha atenção, eu preciso ajudar a Cindy, ficar com ele um pouquinho, mas eu preciso estudar isso daqui. Cara, é punk. Dá vontade de pegar no pescoço dessa pessoa que fez isso. Dá vontade. Né? Dá vontade de pegar no pescoço da pessoa dessa. Por que não botou tudo junto? Aí eu tive que dividir tela do computador, aí de um lado era a IN e de outro lado eram as portarias, e aí eu ia conjugando uma coisa com a outra, aí fazendo um cotejo analítico de uma coisa com a outra, estudando, gente. Mas dá vontade de pegar no pescoço de um cara desse. E ainda falaram que essa IN e as portarias passaram por revisão. Revisão de quem? Revisão de quem? Revisão de quem? Revisão de quem? Né? IN 128, aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade na regra de transição. Aposentadoria por idade na regra de transição ou aposentadoria na regra permanente. Ficou interessante isso daqui na aposentadoria por idade. Porque quando veio a reforma lá na emenda 103, lá em 2019, ficou um negócio no ar. O que tinha ficado no ar? Né? A possibilidade de você converter o tempo especial, pode converter tempo especial ainda até 13/11/19, mas ficou ali no ar a possibilidade de você converter o tempo especial para aumentar o tempo de contribuição na aposentadoria por idade na regra de transição. Então nós sabemos que a aposentadoria por idade na regra de transição, ela exige pelo menos 15 anos de tempo de contribuição. Nós já sabemos disso, tudo bem? E aí, quanto maior for o tempo de contribuição, maior é o valor do benefício. Perfeito? Todo mundo já sabe disso daí. E aí ficou no ar. Então, eu posso converter o tempo especial para aumentar o tempo de contribuição. Aumentando o tempo de contribuição, consequentemente, eu aumento o tempo de contribuição na regra de transição da aposentadoria por idade e, consequentemente, aumentando o tempo de contribuição, eu vou conseguir aumentar o valor do benefício, porque vai aumentar o percentual. Então, isso tinha ficado no ar. Agora está na IN 128, artigo 317. Então, o segurado ele pode ali converter o tempo dele, que é especial, antes da emenda 103, para fins de aumentar o tempo de contribuição dele na regra de transição da aposentadoria por idade e para todas as outras aposentadorias. Todas as outras aposentadorias, exceto para efeito de carência. Para efeito de carência, não. Agora, para aposentadoria por idade e as outras aposentadorias, ele pode aumentar o tempo de contribuição, converter o especial em comum, para aumentar o tempo de contribuição. Aumentando o tempo de contribuição, ele preenche os requisitos necessários, exceto para efeito de carência. Então, isso ficou interessante. Está lá no 317 da IN 128. Só pode converter até 13/11/2019, né? E aí, a mesma redação lá na portaria 991, artigo 329, a mesma coisa. A mesma coisa, gente. Então, não dá vontade de pegar pelo pescoço um cabo que fez um trem desse? Fala a verdade. Você tá aqui, pra que eu vou repetir ali? Ou melhor, qual é o sentido de ter portaria? Não sei, né? Conversando com o meu amigo Cláudio, que é servidor do INSS, ele falou, não faz sentido nenhum eu ter uma IN e ter 10 portarias falando a mesma coisa que está na IN. Não faz sentido nenhum. É só para desmotivar, inclusive, o servidor de estudar.
Porque o servidor já não estudava a IN 77 mesmo. E agora você acha que ele vai estudar a IN 128 e os 10 livros, essas 10 portarias? Não vai. Não vai. Né? Então, tem essa daí também. Eu estou só resumindo, para quem está chegando aqui agora, eu estou resumindo as lives aí da semana passada e essa semana. Estou só resumindo. E aí, o que ficou mais incongruente, a questão do auxílio reclusão aqui, ó. O que ficou mais incongruente é a questão do auxílio reclusão. Sobretudo na questão para considerar como baixa renda. Né? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa foi a maior inconclusão de todas, gente. Não dá para entender o que eles fizeram fazer, mas tudo bem. Então, quem está curtindo aí, já manda o coraçãozinho aí, que o coraçãozinho não paga. Clica no coraçãozinho, que o coraçãozinho não paga. E para quem perguntou lá do meu curso, do Destravando o Direito Previdenciário, as inscrições já estão abertas, tem na bio, algum lugar aí, tem um link para quem quiser conhecer o curso, tá bom? Então vamos lá. A coisa mais incongruente que eu li foi a questão ali da baixa renda para o auxílio reclusão, tudo bem? Mas não é a questão propriamente da baixa renda, é como eu considero de baixa renda. Nós sabemos que a medida provisória 871, ela mudou o critério de baixa renda. Antigamente, como é que eu analisava para a prisão até 17 de janeiro de 2019? Eu observava a última renda do segurado, eu olhava a última renda dele e verificava ali, a última renda dele é X, então está abaixo da portaria, logo o segurado é de baixa renda. Aí veio a medida provisória 871 e mudou essa regra de cálculo para mensuração da baixa renda. A MP chegou e falou, olha, para ser considerado de baixa renda, precisamos fazer uma média das últimas 12 contribuições dele, dos últimos 12 meses. Antes da prisão, eu pego ali as últimas 12 contribuições, eu somo e divido por 12 essas contribuições. Ou pelas contribuições existentes nos últimos 12 meses. Só tem 5? Então eu pego 5, divido por 5 e faço uma média. Se essa média ficar abaixo lá da portaria, ele é considerado de baixa renda. Tudo bem? Beleza, isso nós já sabemos. Aí veio a IN 128. Lá no artigo 382. É isso? Não. 383. 383. Aí veio a IN 128, 383. Começa a incongruência com a portaria. A IN divergindo da portaria. Por isso que eu falo que isso daqui não foi revisado. Não foi. Essa instrução normativa 128 e as 10 portarias não foram revisadas. Foi feita a toque de caixa, rapidinho, não foi revisado. 7 anos para fazer comer uma bola dessa. Então tá lá no 383, né? Da IN 128, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, ó. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. 383, parágrafo 5º. Quando não houver salário de contribuição no período de 12 meses anteriores à prisão, o segurado será considerado de baixa renda e ponto final. Ótimo, beleza. Tema 896 do STJ. Então, se eu olho aqui, não tem, né? Ele não tem ali nos últimos 12 meses, ele não tem salário de contribuição. Então, eu considero ele como baixa renda. Tudo bem? Anota isso aí, é o 383, parágrafo 5º da IN 128. Agora a gente vai lá na portaria. Na portaria, deixa eu ver se é a 991 ou se é a 992. Se é a 991 ou se é a 992. É a 991. É a 991. 991. Olha a incongruência. Portaria 991, artigo 521. Artigo 521, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Presta atenção.
considera-se de baixa renda para fins do disposto nas alíneas B do inciso 2 e 3 o último salário de contribuição do segurado, tomando no seu valor mensal que deverá ser igual ou inferior ao fixado na portaria ministerial vigente na data da contribuição utilizada como referência. Gente, considera-se como baixa renda o último salário de contribuição, e não é isso o último salário de contribuição. Nós acabamos de ver lá na IN 128 que eu não vou verificar o último salário de contribuição, porque não é o último salário de contribuição. A medida provisória 871 de 19, que foi convertida na lei 13.846, ela foi bem clara. Critério de baixa renda, média das últimas 12 contribuições antes da prisão. E não o último salário de contribuição. E o engraçado é que a redação da MP 871 e ancorada lá no tema 896 do STJ está na IN 128, parágrafo 5º do artigo 383, né? É isso? Na IN 128, parágrafo 5º do artigo 383, aí vem um diacho de uma portaria desfalando o que a IN está falando. Não passou, isso aqui não passou por revisão, mas nem aqui, nem no Quincocó do Judas. Não passou. E aí, Michel, como é que fica? Prevalece a instrução normativa. Por que vai prevalecer a instrução normativa? Porque é um ato do presidente do INSS. A portaria, ela é editada pelo diretor de benefício. O diretor de benefício do INSS está falando assim: ó, presidente, o que você falou aí não serve não, é do meu jeito aqui. Eu que mando, não é você, presidente, sou eu que mando. Onde já se viu isso? É muito cacique para pouco índio, não é não? E aí você pega lá a MP e vê que não vale isso. Detalhe, o que o servidor do INSS vai seguir? Você precisa saber disso. Não sei, eu não sei o que ele vai seguir. Se ele vai seguir a IN, se ele vai seguir o que está na portaria, porque ele vai escolher o motivo pelo qual ele indeferiu. Olha, eu estou indeferindo porque não preenche o requisito da portaria 991. Ou concedo porque está preenchido o requisito da IN 128. Pegaram, gente? Pegaram o negócio? Né? Essa é a incongruência que tem no auxílio reclusão também. E aí, na parte boa de processo administrativo, repete o número da MP 871 de 2019. 871, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019. Bom, vamos lá. Processo administrativo, né? A IN 128, portaria 993, tratam de processo administrativo. E tudo que tem de processo administrativo não é nenhuma novidade, porque já estava previsto tudo no decreto 10.410 de 2020. Então tudo que veio na IN 128 e na portaria 993 não é nenhuma novidade, porque já estava tudo no decreto 10.410. E quem é meu aluno sabe disso. Quem está lá no nosso curso sabe disso. Não é nenhuma novidade o que está na IN. Porque era óbvio. Veio o decreto 10.410 lá no meio do ano de 2020. Mudou muita coisa sobre processo administrativo. E a IN 77 estava defasada. Então isso era óbvio que as informações do decreto viriam para a IN. Não tem sentido nenhum esperar outra coisa a não ser o que estava no decreto. Então já era tudo previsto lá no decreto. E aí, gente, o que eu achei bem interessante, que já era a redação lá na IN 77, já previa a questão de novos elementos, né? Porque quando você apresenta novos elementos, o que é novo elemento?
O INSS, entre a DER e a DDB, DER é o dia que você faz o pedido no INSS, o dia que você protocola. E a DDB é a data do despacho do benefício, é a conclusão do benefício, tudo bem? Então nós temos um marco temporal que eu preciso observar. Esse marco começa na DER e termina na DDB, quando o INSS conclui. E aí o que veio o decreto 10.410, lá em 2020, foi o seguinte, ó, quando o segurado apresentar qualquer documento novo posteriormente ao ato de decisão do INSS, ou seja, um documento extemporâneo após decisão do INSS, a DER será considerada a data na qual ele apresentou esse documento. O que acontecia? O INSS indeferiu o benefício. E aí você fazia um recurso administrativo e apresentava um documento novo, tudo bem? A DER era mantida. A DER era mantida. Até a vigência do decreto 10.410, o Conselho de Recurso mantinha a DER. Mesmo que você estivesse apresentando um documento novo no recurso administrativo. Aí veio o decreto 10.410 e falou, não, a DER, se ele apresentar um documento novo, um documento extemporâneo após o ato de decisão do INSS, a DER será a partir da data da apresentação do documento novo, seja no pedido de recurso administrativo, ou seja, se ele apresentou com pedido de revisão. A DER será sempre da apresentação de um documento novo, porque é um documento extemporâneo após a decisão do INSS. Tudo bem? Beleza. Aí, já era previsto na IN 77, que está agora aqui na 128. Tá bom? Tá agora na 128. Deixa eu só ver aqui qual é o artigo. Novos elementos. Tá aí, agora ficou também na IN 128. Na IN 128 e na portaria 993, na 992 também, se não me engano. E aí ficou assim, olha, a DER, que é a data de entrada do requerimento, ela será mantida. Mesmo que o segurado apresente um novo documento após a decisão do INSS. Presta atenção aí, gente. Eu vou manter a DER, ela será mantida, mesmo que você apresente um documento novo após a decisão do INSS. O INSS falou não, aí você faz um recurso administrativo e junta um documento. Tudo bem? Esse documento pode ser um documento novo, só que a DER está mantida. Vou explicar como. O INSS falou não. E aí você faz um pedido de revisão da decisão que o INSS falou não. Mas não é recurso? Não, você pode pedir para o INSS revisar também. Revisa aí, INSS, que está errado. O servidor comeu bola, está errado. Revisa em vez de recorrer, revisa, por favor. E você apresenta um documento novo com pedido de revisão. A DER será mantida. Como que você vai fazer para a DER ser mantida? Da data inicial. Você vai falar que isso não é novo elemento. Mas eu estou apresentando um documento agora, então. Documento novo que não será considerado como novo elemento. Não será considerado como novo elemento. Quais as hipóteses? Quando o INSS tinha conhecimento da situação e não oportunizou o segurado a apresentar o documento. Quando o INSS sabia que o CNIS dele estava errado e não oportunizou o segurado para a apresentação de documento. Quando o INSS sabia que o segurado deveria apresentar um documento e não convoca o segurado para apresentar um documento. Não será considerado como novo elemento. Eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos aqui para vocês. Eu tenho um vínculo no CNIS, vínculo, entrada e saída, e durante esse vínculo tem alguns períodos ali que não tem salário de contribuição, tudo bem? Não tem salário de contribuição, e aí o benefício ele é concedido, só que naquele período que não tem salário de contribuição, o INSS considera como salário mínimo. O INSS tinha o conhecimento dessa informação e não oportunizou o segurado a sua regularização.
não é novo elemento. Então você vai fazer um pedido de revisão, vai apresentar os olerites, uma relação de salário de contribuição e vai receber a diferença desde a DER, porque não é novo elemento, porque o INSS já tinha um conhecimento disso e não oportunizou o segurado prazo para sua regularização. Está lá na IN 128 isso aí agora. Está na IN 128 e está lá na portaria 991, 99 alguma coisa aí. Tá aí. Né? Tá aí. Tá aí. Eu li, tá ali. Cadê? Exceto, deixa eu ver aqui. Tá na portaria 991, lá a partir do 566 da 991, e também tá na portaria 993, né? Também 993. Não será considerado como novo elemento, desde que o INSS ele já tinha conhecimento dessa situação e não oportunizou o segurado para a sua regularização. Então não vai perder a DER, porque eu vou comprovar que o INSS já tinha o conhecimento daí e simplesmente não oportunizou o segurado a sua comprovação. Continuando aqui a nosso resumo das INs, né? IN 128 ainda, aí na fase recursal, o que me estranhou é o INSS querer determinar como que o CRPS deve tratar, tudo bem? Como o CRPS deve tratar. Fase recursal, gente. O que eu achei de interessante da fase recursal? Tá lá a fase recursal que trata também a IN 128, fala da fase recursal, e a portaria 996 também da fase recursal, mas o que eu acho mais interessante que é o estudo é a portaria 997, que fala dos novos elementos, né? Então, dos novos elementos, quando você estiver falando de pedido de revisão, recurso, essas coisas, está lá no artigo 10 da portaria 997, quando não se trata de novo elemento, fato do qual o INSS tinha conhecimento e não oportunizou o segurado a sua comprovação, até a sua decisão. O INSS não oportunizou, então tudo que eu apresentar de novo, documento novo, não é novo elemento, porque simplesmente o INSS não oportunizou a prova desse novo elemento. Está aí no artigo 10. Mas, Michel, por que você está falando disso? Que é para você entender que o processo administrativo ele vai resguardar o direito do seu cliente. Se você pega um processo administrativo e vai pro judiciário hoje e apresenta novos documentos na petição inicial, documentos estes que não estavam no processo administrativo, você pode sofrer três consequências. A primeira delas, que é a mais comum, né? A primeira delas, os atrasados seriam a partir da citação. O juiz vai falar assim, olha, como o INSS não tinha conhecimento e tomou conhecimento na citação, ele muda a data da DER para a data da citação. Isso é uma consequência normal no GF de São Paulo, tudo bem? A segunda consequência é o juiz chegar para você e falar assim, olha, julgo improcedente por falta de interesse de agir, porque esse documento que você está falando aqui, você deveria ter apresentado lá no INSS, e como você não apresentou, você não tem interesse de agir. As decisões do Juizado de São Paulo também estão vindo nesse sentido. E uma terceira corrente, que é uma corrente, ao meu modo de ver, a mais que gera proteção ao segurado, é assim, olha, o INSS já tinha conhecimento lá atrás e ele não oportunizou o segurado, então a DER está mantida. Você vai se deparar com esses três tipos de situação. Para você evitar as duas primeiras, faz um recurso, um pedido de revisão administrativa, junta esse documento e fala, olha,
Lá quando você indeferiu o INSS, você não oportunizou o segurado. Mesmo que eu esteja apresentando hoje esse documento, ele não é novo elemento, porque você já tinha conhecimento através do CNIS e você não oportunizou ele a comprovação. E aí o INSS vai revisar, vai falar mantém o indeferimento, beleza, aí você vai ajuizar a ação. E quando você for ajuizar a ação, você vai falar para o juiz, olha excelência, houve um pedido de revisão apresentando um documento no qual o INSS ele observou e indeferiu a revisão, mantendo a decisão anteriormente. A questão aqui, excelência, é a DER. A DER deve ser do protocolo inicial, por quê? Porque o INSS já tinha conhecimento dessa situação e não oportunizou o segurado a sua comprovação, conforme prevê, inclusive, a instrução normativa do INSS, a portaria XYZ. Logo, o INSS não pode se aproveitar da sua própria torpeza, em falar que não sabia, que tomou conhecimento agora. Não, ele sabia. Tanto que ele sabia porque eu informei quando eu fiz um pedido de revisão, tá aqui. Ele não pode se aproveitar da sua própria torpeza. Falar que não sabia? Não pode, não é? Então, novo elemento, portaria 997, está lá no artigo 10. E artigo 11, não se consideram novos elementos. Tá lá, tá bem claro isso, que não é novo elemento. Todo tipo de situação que o INSS já tinha conhecimento e não oportunizou o segurado a sua comprovação. E aí, para finalizar o nosso resumo da IN das suas portarias, a questão da retificação do CNIS, né? A questão da retificação do CNIS. Gente, retificação do CNIS, atualização de dados cadastrais, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como é que eu protocolo retificação de CNIS lá no INSS Digital, o meu INSS? A atualização de dados cadastrais. Mesma coisa. Tudo bem? Ó, IN 128, portaria 990, 991, a 992, decreto 3048, portaria 993, IN 128, portaria 990, 91, 92, 991, 992, 993. Todas têm a mesma redação. Para que o infeliz faz isso com a gente? Fala para mim. Para que ele escreve na IN 128 X, aí ele repete o X na portaria 990, ele repete o X na 991, repete o X na 992 e repete ipsis literis o X na 993. Para que faz isso? Para que faz isso? Me diga. Em resumo, retificação de CNIS a qualquer tempo, independentemente de requerimento de benefício. Ai, Michel, o INSS não protocola a retificação de CNIS, só fala que vai fazer quando for requerer o benefício. Fundamenta, faz ele fundamentar. Eu estou dando fundamento para vocês. Decreto 3048 de 99, artigo 19b, né? Começa pelo decreto, aí vem IN 128, portaria 990, 991, 92, 93. O segurado pode, a qualquer momento, solicitar a retificação dos dados cadastrais, a retificação do CNIS, pode, num requerimento de retificação de CNIS, requerer justificação administrativa para retificar o CNIS. Isso daí já era previsto na IN 77, eles nunca faziam. Não fazem. Agora vamos forçar ele a fazer. Faz o requerimento e protocola de retificação de CNIS. Ah, ele não fez mandado de segurança, ele vai ter que fazer. Porque está previsto, é obrigação, não tem essa. Nossa, mandado de segurança gente. O direito previdenciário hoje, ele está atrelado muito a mandado de segurança, tem que usar muito mandado de segurança hoje em dia, tudo bem? E aí com isso nós encerramos aqui as nossas pinceladas sobre a IN 128 e as suas portarias. Foram
sei lá quantas lives eu fiz sobre isso, perdi até as contas. E o que é importante? Aí eu vou repetir desde a primeira live. Estuda por tópico. Por tópico. Abra a IN 128. Sei lá, você quer... e abre todas as portarias. Abra a IN e abra todas as portarias. Põe aí. Deixa tudo aberto na sua área de trabalho. Tudo. Aí você vai lá na IN 128. Dá um Ctrl F. Ctrl F. Escreve assim, ó. Especial. Beleza? Especial. Ou aposentadoria especial, ou rural. Rural, né? Ou rural. Você vai lá e escreve assim, rural, tudo bem? Escreve uma palavra, dá um Ctrl F e escreve uma palavra. E aí você vai ler pela IN 128, tudo atrelado àquela palavra. E aí você vai nas outras portarias, e mesma coisa, Ctrl F, escreve a palavra. E aí você vai estudando por tópico. Vai estudando por tópico. Assim fica mais fácil você condensar o seu estudo. Fica muito mais fácil para você. Se você é aquela pessoa que só faz aposentadoria especial, por que você vai ficar lendo coisa de pensão por morte rural? Se você só faz aposentadoria especial. Não vai. Pega os tópicos de aposentadoria especial e condensa o seu estudo em aposentadoria especial. Aí você faz o seguinte, o que eu fiz nessas 2 semanas, para estudar todos esses 282 artigos, né? O que eu fiz essa semana para estudar esse calhamaço de artigo? Eu abri a IN, e aí eu peguei lá o tópico que eu gosto muito, que é a retificação de Keynes. Então, eu escrevi Ctrl F em tudo, retificação. E tudo que tratava de Keynes eu copiava e jogava no Word. Eu copiava e jogava no Word. Eu copiava e jogava no Word. E aí eu fui condensando o meu estudo sobre retificação de Keynes. Aí eu peguei ali novos elementos, que vai mexer muito em revisão, em recurso. Eu escrevi Ctrl F, elementos. Tudo que tratava sobre elementos, todos os textos sobre elementos, eu copiava e jogava no Word. Eu copiava e jogava no Word. Depois eu parava e vinha lendo e vinha vendo o que era interessante ou não. E fui separando isso. Vocês imaginem o tempo. Olha minhas olheiras. Olha minhas olheiras. Com um filho pequeno que não dorme de noite. Ele deixa para dormir de dia. De dia ele dorme, que é uma maravilha. Não é longinho dormindo, mas de noite ele não dorme. Então é assim. Estude dessa maneira, condense ali o seu estudo dessa maneira, que eu tenho certeza que você vai compreender. E para finalizar, lembre-se, instrução normativa e portaria não vincula judiciário, não vincula ninguém, tá bom? Não vincula judiciário. Instrução normativa e portarias é o manual que o servidor precisa seguir. Ele precisa seguir na condução do processo administrativo, é ele que tem que observar. Portaria IN não pode contrariar decreto, não pode contrariar a lei, principalmente a Constituição Federal. Isso não existe. Então, toda vez que for fundamentado um indeferimento de uma ilegalidade, você vai para o judiciário discutir isso, porque portaria, instrução, essas coisas todas, elas não vinculam ninguém. Beleza? E um convite final. Quem quiser fazer parte do meu curso Destravando o Direito Previdenciário, vai conhecer o curso, porque vale muito a pena. São 2 anos de curso, 2 anos de acesso ilimitado. O pessoal falou, nossa, tem desconto? O curso já está com R$500 de desconto. Pega o valor, divide por 24 meses, que é o prazo de acesso do curso, e vê quanto é que você vai pagar por mês. É merreca, 2 cafés. 2 pacotes de café por mês, tá bom? É isso daí. Um beijo, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, até semana que vem. Fui, tchau!